O lixo, a água, as pessoas, a comida, os cachorros, o pobre, o rico, a forma como vivemos. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade! O ar é negativo! As árvores vão morrendo! Joga a camiseta! O Brasil tem mais de 100 milhões de torcedores. Uma parte ínfima desse contingente de fiéis formam cerca de 500 torcidas organizadas. As 3 maiores estão em São Paulo: Gaviões da Fiel, Mancha Verde e Independente, nessa ordem. As torcidas organizadas é que comandam a festa na arquibancada. Sem elas, vira jogo de tênis, os corneteiros tomam o poder e a magia se perde entre os fazedores de selfies. Por outro lado, a violência das organizadas é velha conhecida, não dá para negar. Um levantamento do jornal Lance mostra que entre 1988 e 2013, 234 pessoas morreram em brigas de torcidas em todo o país. Nesse quesito, somos os campeões, batendo Inglaterra, Argentina e Itália. E gol da Alemanha. Eu, um adepto da galocura, da Galo Marx, da Galo Metal e da Galos de Porão, me vi na dura tarefa de responder a seguinte pergunta: as torcidas organizadas deveriam ser banidas do futebol? Para começar a responder essa pergunta, fui atrás do inimigo. No Pacaembu vazio, cruzei o homem que eu julgava querer implodir as organizadas. Tudo bem, e você? Tudo bom? Este é o promotor Paulo Castilho, do Ministério Público de São Paulo. Esse movimento começou no final de março, nós fomos implantados, esse juizado anexo terceiro foi anunciado no dia 26 de maio, e agora está em período de adaptação. Perfeito. Eles deram, pode ver que você tem ultimamente os últimos clássicos tranquilo. Porque antes você tinha, inclusive, aquela... Estava em vigor uma lei que fazia com que o brigão de estádio tivesse que se apresentar na delegacia. Não acontecia, né? Hoje nós teve até matérias de que os caras botavam isso. Antigamente, o juizado torcedor só punia os crimes leves, que era desacato, uso de entorpecente e lesão leve. E se perdia na imensidão da capital. Hoje foi criado o anexo do juizado do torcedor com a competência ampla para toda a capital, de modo que nós vamos investigar todos os crimes relacionados ao futebol, desde o seu nascedouro, vai concentrar numa única delegacia, que vai passar por um único promotor de justiça e que vai depois chegar num único juiz de direito. E essa investigação vai correr todas as investigações, como a quebra do sigilo telefônico, busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento cautelar do estádio, tudo concentrado, onde nós vamos poder ter um todo do estádio. Nós só não vamos apreciar os crimes contra a vida, porque pela Constituição é tribunal do júri. Se eles se comportarem de uma maneira pacífica, ótimo, eu sou o primeiro a ajudá-los e defender a festa da arquibancada, mas não vou transigir 1 milímetro em questão de segurança pública. O Estado tem que reconquistar esse espaço, a torcida tem que dar um passo para trás para recuar, se repensar, reinventar e reestruturar. Porque nos moldes de hoje, eles estão o quê? Levando o terror, levando a violência para o estádio. Vou te dar um exemplo. Na final do Campeonato Paulista, eu desci para Vila Belmiro, que foi Santos e Palmeiras. Nós tivemos 3 torcidas escoltadas. Cada uma necessitou de um aparato de mais ou menos 40 policiais militares, escoltado com dinheiro público, com dinheiro de impostos que a população trabalhadora recolheu aos cofres públicos. Você acha justo esses 5, 6 ônibus irem escoltados? Porque senão eles brigam no caminho, eles soltam bomba, eles ofendem os outros torcedores de bem, enquanto o trabalhador, o torcedor comum não tem escolta para ir no estádio de futebol. Então nós temos muitas distorções. É um assunto complexo, né, Paulo? Porque quando eu penso, por exemplo, em extinguir ou mesmo sufocar a ponto de ficar pouco atraente você se associar a uma organizada, algo desse tipo, me parece que também acaba aquela áurea de festa do estádio, né? Você vê isso hoje acontecendo nas arenas novas. Isso acabou não por pressão de fora, por preço de ingresso, ficou caro, né? Virou um estádio feito para... Você tem muito dinheiro ali para ganhar com essas novas arenas, então o espaço se reduziu naturalmente. E eu acho que a festa
Ela é morna, né? É possível fazer a festa e a festa não está só com a torcida organizada. E eles têm que se repensar. Mas hoje ela está especialmente com a organizada, né? Ela comanda, né, a orquestra, né? Esse viés de que a festa está com a torcida organizada. Tudo bem que eles fazem uma festa, mas toda essa violência que traz com ele afugenta o torcedor de bem. Eles estão causando um grande prejuízo para o futebol brasileiro. Se é essa cultura, se é isso que eles levam para o estádio, me desculpe, eles não têm que estar lá. Torcidas organizadas são sempre retratadas sob a ótica da bandidagem e da violência. Mas elas também são os maestros na festa da arquibancada, os coreógrafos que comandam o show, inclusive na transmissão televisiva do futebol. As organizadas são o pulso da torcida, a camisa 12 que vai ganhar o jogo quando o time mais precisa. Acabar com elas significa acabar com essa história e com o próprio espetáculo da arquibancada, um dos aspectos mais impressionantes aos olhos do torcedor mirim, aquele que formará a torcida das futuras gerações. É isso que queremos? Para falar sobre isso, fui até Campinas bater uma bola com um torcedor do Guarani, o historiador da Unicamp, Vitor dos Santos Canali, um estudioso das torcidas, também no que diz respeito à cultura popular. A sociedade brasileira é violenta como um todo, né? E o futebol seria muito estranho se ele fosse um espaço de paz. Mas agora, a gente acabar com uma organização que tem uma história de cultura popular, de ser um espaço de reunião, de diversão mesmo, de lazer para a galera, por conta de alguns casos, eu acho que serve para algumas questões como gerar notícia, gerar um temor na população, gerar uma necessidade de policiamento. Eu não vejo nada positivo, sabe? Se a gente quer uma sociedade mais plural, eu vejo com péssimos olhos essa proibição às torcidas organizadas. Cara, por que não aconteceu com as torcidas o que rolou com as escolas de samba? Por que ela nunca é vista por essa perspectiva cultural? Né? Ela é tratada pela polícia, né, cara? Nunca pela Secretaria de Cultura, né? É engraçado, né? Porque talvez no caso das torcidas, né, a rivalidade, que já vem de antemão, né? Afinal, no clubismo é assim, né? Você não pode ser atleticano e querer o bem do Cruzeiro, né? Uhum. Que muitas vezes acaba sendo levado para uma outra conotação, né? Um outro sentido. Mas eu acho que é extremamente possível essa rivalidade sadia. O pessoal na Inglaterra diz, né? Trate os torcedores como animais e eles agirão como animais, né? Eu acho que a gente está fazendo isso. A gente confina o torcedor, a gente humilha o torcedor. Então, quando você sai para uma caravana, você sofre todo tipo de abuso policial, de maus tratos. Você chega antes e só consegue entrar depois que o jogo está acontecendo. Então, todas essas questões também, em algum sentido, ela incita a violência. Porque a violência ela vem também em alguns sentidos da frustração, não só da rivalidade. A política de proibições, então, a dificuldade para entrar com uma bateria no estádio, a dificuldade para entrar com as bandeiras, ela acaba afastando também o cara que é jovem do departamento de bandeiras, da bateria, e vai levando o cara onde ele pode conseguir o status, que é onde? É na briga, na mão. Então, também você... Porra, velho, você sabe que lá em Minas, Canalha, eu acho uma coisa surreal, assim, cara. Quando tem algum problema, a torcida é punida. E aí a punição dela é que ela fica suspensa durante um tempo. A suspensão consiste em o cara não poder usar a camisa da organizada, bandeira e o batuque, cara, o tambor. Quer dizer, a única coisa que o cara faz que presta, né? Você proíbe a instituição... O tambor, velho. Você vai tirar o tambor, velho. Aí você tira a festa do estádio e você fala assim, ah, tudo bem, agora o estádio ele tá num clima calmo, ele tá num clima tranquilo. Eu não quero essa paz de túmulo que essas novas arenas trazem aí. Dramático final! Riascos tomando posição. Vai nessa, Vitor! Atenção, Riascos, Vitor! Concordo totalmente com as ideias do Canali, mas não há como esconder a presença dos brigões entre as organizadas. Muitos deles não têm nada de bandido, mas também não são santos. São o Edward Norton em Clube da Luta, estão ali para dar porrada. As torcidas organizadas funcionam muitas vezes como o Clube da Luta. Nego tá ali pelo prazer de dar porrada, mas tem uma luz no fim desse túnel. Ô, André. Fala, Fred. Beleza, cara? Tudo bem, amigo? Beleza, velho?
Esse é André Azevedo. Ele já foi um brigão. Hoje é o presidente da torcida do São Paulo Dragões da Real e também da Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, uma entidade que tenta botar alguma ordem na casa. No seu passado, cara, você quando passou a integrar a Dragões, né, do São Paulo, isso. Né? Cara, no começo você era um cara mais brigão, você se interessava por isso, é isso que te atraiu na torcida, além do time. Como é que foi a história lá atrás? Lá atrás, na realidade o que me atraiu foi as festas nas arquibancadas que antigamente eram bem maiores, né? Só que na década de 90, que eu entrei na década de 90 na organizada, era um mundo bem diferente do atual, né? Como eu entrei em torcida nessa época, não que eu queria brigar ou que eu queria fazer parte de briga, tive até muito problema em casa com a minha mãe, com meu pai, porque eu me envolvi muito em confusão, porque a confusão era uma coisa meio que natural, você fazer parte de torcida naquela época, entendeu? Sim. Mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não, você ia ter algum problema. O start para fazer uma mudança para o próximo, infelizmente, comigo aconteceu na dor. Em 2008, na final São Paulo e Goiás, o Goiás ele tirou o jogo de Goiânia e foi para Brasília, no estádio do Gama. O cara que era como um irmão para mim, não de sangue, mas ele já morou na minha casa, a gente tinha uma relação muito forte, acabou falecendo nesse jogo num policial lá, não sei se vocês vão recordar, deu uma coronhada nele, a arma disparou quando ele deu a coronhada, acertou na nuca e ele acabou falecendo. E aí me virou essa chavinha para que o que eu senti com ele, para que outra pessoa da Mancha, da Gaviões, da Independente, não importa a torcida, não passasse por uma situação parecida, né? Porque não valia a pena, né? O conceito da Anatorg, inclusive, dentro de tudo isso aí que você perguntou, primeiro é fazer uma política interna, abrir o diálogo entre torcidas que nunca se falaram, tentar implantar uma filosofia de ética, tentar fazer um trabalho de alguns lugares que ainda tem arma de fogo, você tirar a arma de fogo, você parar com alguns... Tipo, voltando àquele negócio do Clube da Luta, é como se tivesse as regras do Clube da Luta, né? Certo. Vamos esticar um pouquinho. Eu acho que, tipo assim, você colocar um conceito dentro das torcidas organizadas, porque estava muito solta. Todas as classes aí que você for falar, trabalhista ou não, ela tem uma organização, torcida nunca teve. Então eu não falo com você, você não fala comigo, só que eu sofro com o sistema aquela mesma coisa que você sofre. O torcedor, ele não é só um torcedor, ele é ele faz parte da nossa sociedade. Você tem que parar para pensar que o cara vai sair da arquibancada e ele vai ser inserido na praia, vai ser inserido no trânsito, vai ser inserido no colégio, na faculdade. Então a gente tem que parar com essa política de exclusão, sabe? De banimento, porque você não está resolvendo o problema, você está colocando o problema para baixo do tapete, você está entendendo? Você não está ensinando ele a ter um comportamento adequado, você está excluindo ele, inserindo ele na nossa sociedade, onde se ele é um mau torcedor, ele vai ser um mau tudo. Eu penso sempre nisso, cara. Eu vejo umas notícias de torcida organizada se matando, eu falo, pô, esse cara, ele ia se matar de outra forma se não tivesse organizado. Não, e outra coisa que as pessoas têm que pensar, quando aparece uma briga de torcida na televisão, no jornal, as pessoas em casa se espantam. Nossa, que violência, que... Não é para se espantar, é o retrato da sociedade brasileira. Faz uma pesquisa num dia que não tem futebol, os noticiários recheados de sangue, sabe? Então, quando tem o futebol, é só uma continuidade do amanhã, do ontem, do sempre, entendeu? E sem a torcida nos estádios, Fred, eu temo que seja pior, porque você vai perder a referência da responsabilidade, vai perder a referência de diálogo. Hoje você sabe quem é a torcida, ela tem um CNPJ, ela tem um endereço físico, a polícia vai lá, vou te fechar, vou te... Tem uns malucos cadastrados pra fazer alguma coisa, né? Imagine na hora que tá lá e você, vou aonde? Vou falar com quem? Você tá entendendo? Então as pessoas têm que refletir e entender que a torcida, ela é violenta. Tem atos violentos, tem. Nada mais do que uma extensão da nossa sociedade.
da violência no futebol não é só das organizadas. Ela tem que ser dividida também com um país violento desde sempre. E com estruturas, no mínimo, suspeitas, como federações e confederações de futebol. Havia muito mais a banir no futebol do que as organizadas. Então, por que penalizar apenas elas? Para esclarecer minhas ideias, telefonei para o sociólogo Maurício Murat, o maior estudioso da violência das torcidas no Brasil e suas relações com a nossa história. Infelizmente, o Murat não tem Skype, não usa WhatsApp, não tem conta no Facebook e não gosta de Twitter. Recorri, então, ao velho telefone preto para acessá-lo no distante Rio de Janeiro. Alô, é o professor Maurício Murat? Perfeitamente, é o Fred que está falando? Sou eu, professor, tudo bem? Perfeito, tudo bem, e contigo, tudo em paz? Maravilha, tudo em paz, tudo em paz. Ô Murat, essa história da violência no futebol, quando é que ela começa? Ela nasce junto com o futebol ou é algo mais recente? Quando falamos de violência no futebol, estamos falando dessa coisa organizada, planejada como guerra urbana. Dos anos 40 até o final dos anos 60, as primeiras torcidas foram se organizando, crescendo, e isso coincide com o momento que o futebol se populariza e se democratiza no Brasil. Entre 1969 e 1974, que foi o governo Médici, o período mais negro da já negra ditadura militar, as chamadas torcidas jovens foram se estruturando. E essas torcidas jovens, elas tinham duas tendências. Uma tendência era tentar, através da paixão do futebol, desse evento cultural tão expressivo para a vida brasileira, tentar ali um meio de participação, já que a ditadura militar proibia qualquer participação dos jovens nas universidades, nos movimentos artísticos e culturais. Perfeito. Era uma tendência, digamos, mais democrática. Quer dizer, até nasce com um propósito interessante, né? Isso, um propósito bem interessante, Fred, inclusive, que era de fazer uma oposição ideológica ao regime de fechamento da ditadura. A outra tendência era uma tendência ideologicamente, digamos, que absorvia, era uma outra tendência, repito, que absorvia ideologicamente os padrões do militarismo então vigente. A hierarquia militar, o comando e a distribuição das funções e cargos dentro das torcidas recebiam patentes militares, eram capitães, majores, tenentes, sargentos, de acordo com a hierarquia. É o processo de gestação delas como grupos de confronto, como grupos de agressividade, como grupos de violência. E a partir daí as torcidas começam a se confrontar, mas é uma agressividade. É uma divergência que parte para a agressividade e uma agressividade que parte para a violência. E uma violência que parte para o homicídio. Que hoje o Brasil é o campeão mundial em morte de torcedores, comprovadamente por conflito de torcidas organizadas. Quem transgride há que ser punido. Agora, punido severamente o transgressor e preservado o não transgressor, o pacífico. Ô Murat, tem um aspecto que sempre se diz a respeito do papel da mídia nessa violência. Quer dizer, o jogo de futebol é sempre, você usa palavras como isso é uma guerra, é uma batalha. Isso é um aspecto importante, de fato, na sua pesquisa ou é uma coisa menor? Nós temos um setor, vamos dizer, uma parte da pesquisa que fala na linguagem simbólica do futebol. Ao invés de falar que a equipe tem que ser mais agressiva, porque a gente não fala que a equipe tem que ser mais determinada ou mais incisiva. Parece que o inconsciente coletivo ele escolhe essas palavras porque as práticas de violência estão um pouco disseminadas e entranhadas na cultura brasileira. O atacante que faz gol é um matador, né? É, o matador. Por que não, como falava-se antes, inclusive, e ainda se fala também o goleador. Porque o goleador é o que faz gols. O matador já tem outra conotação. A violência das torcidas tinha importantes razões históricas. Seria justo, portanto, banir as torcidas sem antes banir o próprio Brasil? O que fazer, então, para melhorar a situação sem matar-nos a arquibancada?
Aproveitando a coincidência de patrão, subi alguns andares da firma para colher ideias com os boleiros do Mesa Redonda. E não é que eu encontro lá o Modesto Roma Júnior, o presidente do Santos? E a minha pergunta que eu estou tentando responder é se ela deve ser extinta ou não as torcidas organizadas no Brasil. Mas para você eu tenho uma curiosidade, Modesto, como é que é pro clube, você como presidente do Santos, como é que é essas punições que hoje tem de STJD, jogou uma coisa no campo, perde um mando de campo, como é que é isso pro clube? O problema não está na torcida organizada, o problema está na sociedade. Agora, o problema da violência da torcida organizada não está dentro do campo, não, viu? Você não tem briga dentro do campo. Já migraram faz tempo, né? Do estádio para a estação de trem, estação de ônibus. E não dá para você querer que o clube responda pela segurança pública na cidade. Agora, colocar todo o ônus nas costas da torcida organizada é sacanagem, né? Não é porque você é atlético, e nós jogamos outro dia e nós empatamos 2-2. Fiquei triste demais. Ficou triste demais da conta. Fiquei triste demais. Mas a gente continua convivendo, né? Eu não preciso te matar por causa disso. Eu tenho um pouco de dificuldade de conviver com cruzeirense, viu? Vou te confessar um negócio. Você não gosta das Marias? Eu não gosto das Marias, não. Não? Poxa vida. Você viu como elas são famosas no Brasil, né? Opa! Roberto. E aí? Ô, Chico. Tudo bem? Tudo bom, cara? E você, como é que tá? Beleza, velho. Tá tudo bom. infiltrado por aqui? Tô aqui, cara. Tô fazendo um trabalho sobre as organizadas, sobre torcida organizada. E eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que tem que ser extinta a torcida organizada, Chico? Olha, eu acho assim, a torcida organizada, infelizmente, é um mal necessário. Eu acho que depois da Copa, com essas arenas onde não tem aquele fosso, onde não tem também alambrado, você precisa tomar medidas jurídicas fortes, né? A torcida é produto da extrema ignorância desse país, da falta do sucateamento, foi que durante o período militar e depois continuou com a redemocratização do país, que é o sucateamento da educação. E é preciso mudar isso. E leva tempo. Essa coisa demora para ter. Mas aí, dentro desse contexto, o que a gente faz com as organizadas? Na sua opinião, o que deveria ser feito? Na minha opinião, extinguir. Eu acho que deve haver Mas aí se acabar com ela, você não acha que você acaba com a festa da torcida, não? Não, o que acaba com a festa da torcida é esse futebolzinho vagabundo que nós jogamos no Brasil. Isso é mesmo. É o produto, tristeza, o produto, aquilo que você vende. Agora não vende bebida, né? Aí você bebe lá fora e vê um jogo ruim daquele, dá uma ressaca, né, velho? Nossa! Pelo menos vendesse bebida, você ficava lá bebendo e chorando, né, velho? Falando, nossa, velho, pô. Pronto, tem que melhorar. No meio do jogo dá uma ressaca, velho. Você vendo aquele futebol horroroso, né? Nossa Senhora. Nossa, velho, dá uma Isso aí é que não dá. Isso, a torcida depois do negócio desse. A torcida uniformizada é apenas uma coisa falsa. Sabe, eles não estão ali torcendo de verdade, eles estão ali se exibindo, justificando a sua presença, a sua existência. Não estão torcendo, não estão gostando do jogo, não estão torcendo porque... Às vezes nem vê o jogo. Nem vê o jogo. Torcida organizada, eu sei que você é um cara muito crítico à torcida organizada. Sim. Você é a favor da extinção das torcidas organizadas? Completamente. Por quê? Porque elas não servem para nada. Mas elas servem para animar um estádio. Um estádio sem organizado, ele não morre. Cara. Não, ao contrário. Ele só existe, ele só é desse jeito por causa desses bandos. No mundo inteiro você tem mosaicos maravilhosos feitos por todo o estádio, todo mundo participa, o pai, a mãe, a avó, a família, que isso não é possível, porque esses bandos tomaram conta, eles são donos, eles são posseiros dos estádios, não pagam ingresso, pressionam os jogadores, fazem esquema para
levam dinheiro de dirigente, levam dinheiro de... Mas não é expressão da cultura popular também, Flávio? As músicas, a bateria... Só se a gente considerar que a cultura popular brasileira é uma cultura marginal, porque as músicas são as mesmas de todos, não tem nenhuma criatividade. É só você olhar, por exemplo, o que eles pegaram da Copa? O grito de bicha que os mexicanos fizeram. Se você reparar, as músicas são sempre as mesmas. Todo mundo, eu sou corintiano, eu sou São Paulo, tudo igual. Não muda nada, não criam nada. Enquanto nos outros lugares, você tem, por exemplo, a torcida do Boca, que é uma torcida marginal, bandida, pelo menos ela canta 200 músicas diferentes. Mas nem assim, eu não aceito. Acho que o futebol tem que ser do povo, não de um bando que toma conta dos estádios e impede que famílias compareçam. Se, como diz o Murá, as torcidas organizadas têm entre 5% e 7% de bandidos, então elas não podem ser banidas do futebol. Quem tem que ser banido e preso é essa minoria que coloca em risco não apenas o torcedor comum. Ao fomentar esse clima de horror, essa minoria atenta contra a própria cultura do futebol, que por causa deles corre o risco de se ver transformada na cultura do jogo de tênis, onde o cara só fica sentado batendo palma. Acabar com a torcida organizada por causa de 5% de negro que não pode conviver com o outro é como proibir o carro porque tem gente fazendo racha. E isso é decretar a falência da nossa sociedade. Desculpa, Flávio, mas eu preciso da minha galocura na arquibancada. Os 5% de bandidos que estiverem por lá, que paguem pelos seus erros, mas sem sacrificar os outros 95% que só querem empurrar o meu galo. Galo!